Não, mas tudo bom? Tudo bem? Eu vou apresentar um trabalho. Como é que está funcionando? É só o vídeo ou eu posso baixar a apresentação? Você escolhe, porque eu tenho vídeo. Olá, Edna. Tá me ouvindo? Boninho? Tudo bem, André? Tudo ótimo. Esconder escrito. Que sala lotada aí? Eu só tô vendo cadeira vazia aí na frente, pô. O que acontece? Temos Daniel. o Daniel Diego. e o Diego. Tá, devem ser autores dos trabalhos, né? Moderador não tem mesmo. Então, na verdade, essa tinha. Ah, entendi. Bom, eu tô percorrendo as outras salas, estou vendo que aí já está tudo encaminhado, tudo certo, né, Edna? Ou tem alguma ocorrência aí? Está faltando o Rodrigo Alberto, que é o moderador, mas ele não chegou ainda. E também não acessou a sala. Tá, se ele não chegar, você toca aí, tranquilo, tá bom? Tá. Olha, o áudio está super bom. Eu não sei a projeção. Eu acho que a hora que você abrir aí no seu computador, a projeção vem aqui para minha tela, né? Quando você compartilhar a sua tela. Sim, não compartilhei ainda. Deixa eu... Tá bom, vou socorrer os outros. Você tá de professora. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Eu posso baixar, então, a apresentação? Para o meu e-mail. Aí Você eu... pode mandar. Ah, é? Qual que é o seu e-mail? Edna Igreja. Edna Igreja. Gmail.com. Isso aqui você pegou. Até aí, e eu vou ainda dar 4, 6. Olha, melhor. O professor Rodrigo, o professor Ouso dele. Depois da série.
Então, aditivo, IP, mas eles não regulam bem. O meu e-mail chegou para você? Boa tarde, Carolina. Tudo bem? Oi, boa tarde. Tudo bem, vocês? Tudo bem. Vou aguardar só mais um minutinho. Eu tenho 2 congressistas aqui e tem mais alguns para entrar, ok? Vou aguardar mais 5 minutinhos de começo. Tranquilo, sem problema. Olá, tudo bom? Oi. Esse Daniel, Olá, eu estou tudo no bom? lugar certo. Muito bem. Esse é um bom sinal. É um bom sinal. E aí, o pessoal já entrou na sessão? Ou está abrindo ainda? Então, estamos no prazo. Olha, Carol, já é um momento diferente. Ah. Tá vendo? Tá? Onde que a gente aparece? Ah, ele... Boa tarde. Claro, a gente está te ouvindo. O professor Roberto, é que a gente não está ouvindo o Roberto. Professor Rodrigo Alberto. Não consegue ouvir. Ele está aqui. Legal, né? Legal. E aí você vai falar que eu não tenho que fazer. Eu entrei aqui. Eu te juro. Eu entrei aqui para concluir, eu vi aqui do pai. Eu já fiz atenção. E de tais.
Sabe, a gente tem um tempo lá, eu consegui baixar sobre a anotação. Obrigado. Então, projeto de integração, Isso. isso, né? A gente pode começar. Deixa eu só confirmar com o professor vereador se ele está conseguindo ver. O que é o projeto? Ela vai passar os vídeos. Depois escolher se quiser. Professor Rodrigo, você consegue me ouvir? Se de casa fica no banheiro com a minha mala. Eu vou tentando. Não, vou até falar, mas aí O Flávio também está ouvindo? Não estou ouvindo o professor Rodrigo, não. Só o professor Rodrigo é o moderador, ele não está. o microfone dele não está ativo ali mesmo. É. É só a câmerazinha. Isso aí. Então, ver se ele está saindo. Talvez era bom ele sair para de novo, pode conhecer. Professor Rodrigo, o senhor pode se conectar e voltar para a sala? O senhor consegue escutar a gente aqui, só não consegue falar, ou também não escuta? Não. Aqui é assim. Assim. Eu vou verificar o que a gente pode fazer, professor Rodrigo, depois vou pedir para eles aguardarem mais um minutinho antes de começar a sessão. Se consegue forçar. Ou talvez tirar ele da sessão. E clica nos 3 pontos. Né? Não. Ou talvez tirar ele da sessão. Tipo assim, cair ele. Você não é eu. O moderador é o professor Rodrigo, eu sou a debatedora. Não sei. Isso. A Helena está aqui. Ele está te atendendo dormindo, né? Não.
Coisinha de Brasília, tá? Você também? Vocês são da onde? Verdade. Hoje, na verdade, não dia isso tem. Tem, mas o troféu é aonde? Sessão de sondagem também. Só vem à tarde. Que bom, né? De seu dinheiro, então. Isso. Bom dia, você está na UNB? Você trabalha em alguma agência? Não, eu sou na UNB. Agora me ouvem? Agora Agora sim. sim, professor. Vocês três são Estamos ouvindo. São. Você consegue ouvir? A gente se considera um pouco, você acha? Cerradão. Eu não consigo mais. Não sabe lá se por exemplo. Então, Qual unidade? comecei ouvindo e agora mais. Departamento de administração. Conheço. Ah, é? Sobreviveu? Boa tarde, pessoal. Desculpem pelo atraso. Vocês acham que podemos começar? Agora o professor Rodrigo está conseguindo. A gente pode começar. Podemos? Podemos. O senhor consegue ouvir a gente bem? Eu estou ouvindo vocês bem. Ok. Eu vou projetar em tela a apresentação do Diego. Isso. Isso. Aí, se quiser passar. Tá. Então, boa tarde. Quem está aqui presencialmente, quem está online. Cumprimentar o Flávio também. Boa tarde, professor. Tudo bom, Flávio? Eu sou Diego Mota Vieira, professor PPGA da UNB. Eu vou apresentar para vocês o trabalho, projeto de integração do Rio São Francisco, uma análise de stakeholders e empreendedores de políticas públicas. Esse é o resultado de um TCC, um trabalho de graduação do Pedro Ivo, né? E o Adler, entrando também lá do mestrado, ajudou, né, no processo de elaboração do artigo e orientação também do Pedro. Tá? Bom, só rapidamente contextualizar, a gente está falando então da obra que começou a ser chamada de transposição do Rio São Francisco, depois mudaram o nome para integração do Rio São Francisco, pegava melhor, né, soava melhor, e, enfim, é uma obra que baseada em dois eixos, né, tirando água do Rio São Francisco, levando ele para o semiárido, né? O eixo norte e o eixo leste, vai percorrer aí em torno de 400 quilômetros, né, nos canais, no eixo norte e no eixo leste 200 quilômetros. Isso aqui é uma foto ilustrando o canal. 350 municípios vão ser beneficiados. O foco principal é no abastecimento do consumo humano,
Aliás, esse é uma questão que está agora sendo bastante discutida, né? Primeiro, quem vai financiar o custo disso aí? Então, é uma água que tem um preço caro, tem municípios, estados e União negociando quem vai financiar isso aí, e também o uso da água. O uso prioritário deve ser consumo humano, mas também o pessoal tem usado lá para irrigação e consumo animal. Um empreendimento que gera impactos positivos e negativos. Existem crenças, valores e interesses diferentes. Então, esse caso justifica, né, uma análise de stakeholders, porque a gente vê aí posições bastante distintas, sobretudo no início, no período anterior ao que foi analisado, a gente percebeu que os embates eram mais intensos, né? Nesse período que a gente analisou, 2011 a 2021, 2010 a 2021, aqueles stakeholders com uma postura contrária ao empreendimento, eles estavam mais interessados em mitigar os impactos ou conseguir ganhos originados dos danos, né, da obra. A premissa é que os stakeholders atuam para influenciar a política pública. A gente pode entender também a política pública como uma tradução de crenças e valores daquela coalizão em condição hegemônica. Alguns stakeholders atuam como empreendedores institucionais. Então, nesse trabalho, a gente tentou combinar modelos de análise de stakeholders e o conceito de empreendedores institucionais. E aí a gente diferenciou, né, empreendedores institucionais enquanto policy brokers e policy entrepreneurs. Com licença, professor. Opa. Eu não sei se sou eu que não estou sabendo mexer aqui, mas a gente não está vendo a apresentação, quem está à distância, eu acho. E para mim também não está aparecendo a apresentação. Não tem como compartilhar a tela conosco, não? Sim, tem. Só um segundo. Eu tentei aqui apertar um monte de coisa aqui para ver se era eu que estava comendo mosca. O azulzinho, o outro lá. Do outro lado. Não. Não. Volta para tela. Não. Peraí que agora você está compartilhando o e-mail. Isso. E volta para o Zoom. Volta ali. Isso. E ali interromper compartilhamento. Ali do lado do Perfeito, e-mail. agora eles estão vendo. Interromper, não, porque ela não está compartilhando essa tela. Estou compartilhando a tela do e-mail. Isso, agora compartilhar. Isso aí, tela. Lá no outro canto agora, compartilhar. Isso, pronto. Agora vai. Maravilha. Obrigado, está certinho agora aí. Desculpa a interrupção. Pode colocar em tela cheia. Maravilha. Ótimo. Então é o seguinte, a gente trabalhou com 3 modelos de análise de stakeholders, modelo de Savage, modelo de Mitchell, Agnew e Gomes, Lidl e Gomes. Savage e colegas, eles propuseram um modelo em que avaliam a atitude dos stakeholders em relação à política pública. Se eles têm uma postura para cooperar, para jogar contra, uma postura ambígua, ou então são stakeholders marginais. O modelo de Mitchell-Agnew nos permite fazer uma hierarquia do grau de influência dos stakeholders baseado em 3 atributos que eles possam possuir: poder, legitimidade e urgência da demanda. E o modelo de Gomes, Lidl e Gomes oferece para a gente papéis institucionais que esses stakeholders exercem: colaboradores, reguladores, controladores, formadores de agenda e legitimadores. Então, a gente tentou casar aí, né, o modelo de análise de stakeholders e o conceito de empreendedores institucionais, sendo os empreendedores institucionais aqueles atores capazes de mobilizar os recursos necessários de maneira consciente, tanto para desenvolver, né, como também para transformar e alterar arranjos institucionais. E aí, com relação de maneira mais específica, né, aos empreendedores institucionais, a gente procurou na literatura estratégias que eles adotam: a advocacia aberta, a participação privada, investir antes e justificar depois, e a estratégia também de requerer a exceção, vendendo a ideia de que aquele empreendimento, aquela política é um caso muito especial. E aí, recorrendo aos modelos de análise de políticas públicas que buscam caracterizar a atuação desses atores, né, tentam influenciar a política, seja no processo de formulação e implementação, a gente encontrou no modelo de múltiplos fluxos o conceito de policy entrepreneurs,
E no ACE, que é o modelo de qualidade de defesa, ou Advocacy Coalition Framework, o conceito de policy brokers. A diferença de um para outro, né? Os policy brokers, eles agem mais em busca de consenso, eles procuram gerar soluções de ganha-ganha. Os policy entrepreneurs estão mais comprometidos com seus próprios interesses. Se quiser botar uma ordem aqui. Com relação ao método, né, coleta de dados, começou buscando reportagens de jornais dos estados beneficiados pela integração do Rio São Francisco. A gente percebeu que esse material não ia ser suficiente, e aí a gente recorreu às notas taquigráficas das audiências públicas promovida pela comissão, né, a comissão específica que foi criada na Câmara dos Deputados para acompanhar as obras da exposição do Rio São Francisco. Né? Eu costumo trabalhar muito com notas taquigráficas, acho que é um material muito bom. E a análise de dados foi a análise de conteúdo, interpretação dos dados a partir das categorias que foram definidas a priori, com base na referencial teórica. Então, a partir dos 3 modelos lá de análise de stakeholders e caracterizando policy broker ou policy entrepreneur. Aqui eu vou passar bem rápido, né? Mas esse quadro aqui a gente junta, então, os 3 modelos de análise de stakeholders. Na verdade, aqui, então, a gente destacou os stakeholders considerados definitivos, que são aqueles que têm poder, legitimidade e urgência, e, portanto, são os stakeholders mais influentes. Tá? A gente percebeu que entre os stakeholders que têm os 3 atributos, a maioria deles, quase todos, né, foram considerados como apoiadores da política, segundo o modelo de Savage. Se a gente puder chegar essa janelinha para cá, a gente vai ver nessa terceira coluna o papel institucional que eles foram exercendo, né? Então, como fiscalizadores, colaboradores na implementação da política pública, controladores em termos de recursos, né? Então, assim, os stakeholders mais influentes eram favoráveis ao empreendimento. Tá? E aí, no próximo slide, a gente vai ver a caracterização dos stakeholders ou contrários ou que tinham uma postura ambígua em relação ao empreendimento. Tá? A Mixed Blessing é essa categorização ambígua. Tá? A gente percebe, então, que são stakeholders que não têm os 3 atributos. Quando muito, eles têm poder e legitimidade, mas não têm urgência da demanda. Ou então são stakeholders considerados discricionários, segundo a classificação de colegas, eles possuem apenas legitimidade. E o papel que eles exercem são, principalmente, né, atuando como legitimadores. Eu discuti muito com o Pedro, na época da monografia dele, porque ele classificou o Ministério Público como dominante. Ele considerou, na interpretação dos dados, que o Ministério Público tinha apenas poder e legitimidade. E eu falava, tem certeza que eles não têm urgência? Porque quando o Ministério Público ele apresenta... Tá. Vou já para a conclusão. Quando o Ministério Público ele apresenta algum requerimento, isso aí tem preço de... E aí, para fechar, a gente classificou os stakeholders conforme o tipo de empreendedor institucional. Destaquei aqui apenas 2, né? A bancada nordestina atuando como policy entrepreneur, então buscando os interesses ali para os municípios, para os estados, e a Agência Nacional de Águas atuando como policy broker, fazendo meio de campo, procurando consenso. E para fechar, a gente percebeu que há esse desequilíbrio. Vou focar aqui, então, nas sugestões para futuras pesquisas, né? Para encerrar, a gente sugere estudos que contextualizem institucionalmente a atuação dos stakeholders. Então, os stakeholders eles não estão num tubo de ensaio, são sujeitos à influência de uma série de regras, leis, procedimentos. Examinar o acesso e a utilização dos recursos pelos stakeholders, né? Recursos e estratégias típicas que são utilizadas pelos stakeholders, e também aproximar a abordagem dos stakeholders com os modelos de análise de políticas públicas focados na formação da agenda e na mudança, né, política. Obrigado. Obrigado. Eu vou tirar aqui da tela, professor.
a gente está assistindo, aí pode vir para perguntas. Eu posso fazer uma pergunta? Eu tenho que chegar mais perto? Qual que é o procedimento? Eu vou deixar o professor Rodrigo Alberto falando primeiro as impressões dele, e aí a gente abre. Ok? Professor? Desculpa, eu não ouvi, entrou um aluno bem no momento que você estava falando. Perdão, Wesley. Parece que não. Você me vê e me ouve, professor Rodrigo? Desculpa, não entendi. O senhor consegue ver o Diego? E ouvir ele bem? O áudio está muito ruim. Aqui eu tô ouvindo aqui, Edna. Tô vendo aqui a visão, vocês dois aqui. Para mim tá tranquilo aqui. Será que é problema do áudio aí do professor Rodrigo? Eu consigo vê-lo, sim, normalmente. A gente ouve bem, senhor. Tá. Então, eu acho que a gente pode passar, seguindo o roteiro, depois da apresentação do professor Diego, para o debate, segundo o roteiro que foi apresentado. Então, a gente tem 8 minutos para fazer um debate sobre a apresentação. Parabenizo o professor pela apresentação. É um tema de extrema relevância, professor, que, aliás, foi tema de disputa política, sem dúvida, nesse período eleitoral que nós tivemos, né? E parabenizo pela pesquisa e pelas possibilidades que apresenta também, como desdobramentos da pesquisa que o senhor apresentou, e além da relevância evidente do tema que ainda acontece. Então, acho que é interessante a gente fazer um debate. Eu abro para a gente fazer um debate sobre o tema e a apresentação em si, seguindo o roteiro do SEMEAD, e depois a gente pode passar para a próxima apresentação. Nós temos 8 minutos para esse debate e eu deixo a palavra para vocês, fiquem à vontade. Pode fazer essa pergunta. Eu queria que você podia falar um pouquinho mais fiquei curiosa em relação às notas taquigráficas, é isso? Tu trabalha bastante com essa fonte. Onde é que tu coleta? Qual o formato delas? Porque eu não conhecia, assim. Qual que é o seu nome? É Carla. Carla. Bom, desde a minha tese de doutorado, eu utilizei as notas taquigráficas. E depois dos trabalhos que eu tenho orientado, o pessoal tem usado também, sabe? Porque às vezes a gente não consegue entrevistar uma autoridade, mas elas falaram sobre aquilo, né, em alguma audiência pública. Então, no caso da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, eles disponibilizam em PDF a transcrição, né, das audiências públicas. E também a transcrição dos discursos parlamentares feitos no plenário. Aí, por curiosidade, eu andei pesquisando, algumas casas legislativas em nível estadual também oferecem esse material. Então, a nota taquigráfica é a transcrição de tudo que os participantes falam. E aí, em algumas ocasiões também, a gente consegue acesso ao vídeo, né? A audiência fica gravada. E isso tu consegue um mecanismo de indexação, de busca fácil? Porque, eventualmente, eu imagino que os caras estão discutindo 20 assuntos diferentes ali no meio, né? Como é que vocês normalmente fazem? Então, no caso dessa pesquisa do Pedro, né, teve uma comissão especial para tratar da transposição do Rio São Francisco. Então, vocês pegaram tudo daquela comissão. Isso. E ela funcionou por um ano. Ele analisou pelo 2015. Na minha tese, eu estudei o caso da usina de Belo Monte. E aí, então, eu fui meio que tateando. Assim. Primeiro, eu joguei no site de buscas internas da Câmara do Senado a palavra-chave, né, usina hidrelétrica de Belo Monte. Aí eu também imaginei quais seriam as comissões temáticas que tratariam do tema, então, meio ambiente, com certeza, né? Mas aí, de lá para cá, acho que isso melhorou. Então, tanto o site da Câmara como do Senado tem mecanismo de busca. E quando são notas taquigráficas mais antigas,
eu consegui entrar em contato com o pessoal da Biblioteca do Senado e eles mandaram para mim o material. Em PDF também? Em PDF também. Ou em PDF ou em Word. E aí, no meu caso, na tese, eu usei o NVIDIA. No caso do Pedro, não. Na mão. Na mão. Quanto tempo para fazer esse processo? Pois é, olha, cada audiência pública, assim, em média, elas duram mais de 2 horas tranquilo. Quando não é uma reunião protocolar da comissão, para aprovar a agenda e tal, eu cheguei a analisar a audiência pública que durou mais de 5 horas. Assim, é muito tempo de áudio, né? Transcrito, você lendo. Mas é um material difícil. Eu recomendo. E de fácil acesso. Pois é, perfeito, porque é exatamente isso que tu falou, né? A gente tem um acesso difícil, cada vez mais difícil a falar com as pessoas. Conversar e escutar. A gente pode... Elas já falaram sobre esse assunto em algum lugar. Para colocar. Nossa, muito legal. Eu me lembro, ó, só um parênteses, a gente está no tempo ainda. Temos. Quando a vereadora Marielle foi assassinada, né, surgiram muitos assuntos, o pessoal tentando, né, associar a imagem dela com conotação negativa e tal. Aí falaram nas divulgações, a Marielle falou isso e isso. E aí, para me retorno, eu entrei no site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, aí digitei lá Marielle Franco e aí apareceu todas as falas dela, no plenário e nas comissões que ela participava. Aí eu li, né, assim, um apanhado, agora, não falou isso não. Entra aí nesse link aí, você vai achar tudo que ela falou na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Nossa, demais. Muito legal. Excelente. Notas taquigráficas. Isso. Professor Rodrigo, o senhor quer a sua contribuição? Eu gostaria de fazer um comentário, o Diego, se você permite. Bom, com relação ao desenho da pesquisa, volto a falar, né, é primeiramente interessante a análise que você faz de políticas públicas, utilizando o modelo de múltiplos fluxos, modelo de coalizões, e aí me chama a atenção uma perspectiva. Você citou a Agência Nacional, né, como a arena em que o consenso se realizou do ponto de vista das relações entre os atores no desenho e na execução da política em si, né? Você colheu as informações e como que foi o desenvolvimento dos trabalhos com relação dentro da agência a partir de entrevistas. Você disse que parece que teve dificuldade, né? As notas taquigráficas aqui você aponta como uma das referências importantes de coleta de dados. E aí eu faço uma ressalva, e você, por favor, me corrija se eu estiver errado. A nota taquigráfica ela também revela um pouco do calor do debate, né, em si. Porque a nota taquigráfica ela não é uma ata de uma reunião de um conselho, mas ela, na verdade, ela é a expressão dos diálogos e do que aconteceu naquele espaço. E isso é muito importante para a análise do objeto de pesquisa em si, né? Porque a ata, muitas das vezes, não reflete aquilo que acabou sendo discutido. Mas como foi efetivamente, primeiro que a nota taquigráfica ela expressou isso, né? E como foi efetivamente a participação da agência na configuração, na costura desses consensos? Tá. Bom, a gente trabalhou com as notas taquigráficas das audiências dessa comissão específica e com reportagens de jornais locais, né, dos estados beneficiados pela transposição. Aí, de fato, essa observação que você fez, professor, é importante, porque são dois lados da mesma moeda, né? As notas taquigráficas, elas representam o discurso que foi dito ali no calor do momento, né, de maneira espontânea, ou não tão espontânea assim. Sabendo que se trata de uma audiência pública, né? Um ator que participa da audiência pública, sabendo que ali estão presentes outros atores,
pode adotar estratégias de discurso, né? Então, assim, a gente não pode ir achando que tudo que foi dito ali foi falado de maneira espontânea e transparente, né? Tem que ter esse cuidado na hora de fazer a análise, sim, tá? Então, deliberadamente, um ator pode moldar o seu discurso naquele espaço, naquela arena. A gente analisou a Ana como um stakeholder, não olhamos para a Ana com esse olhar de arena, tá? Mas como um stakeholder que atua como um empreendedor institucional do tipo policy broker, porque até por atribuições legais, né? Ela, meio que nesse período, ela chamou os estados, chamou os municípios para conversar e estabelecer institucionalmente, por meio de regras, né? Procedimentos, como se daria o uso da água, qual seria as atribuições de cada ente aí, em torno da transposição. Tá? Então, a gente analisou ela mais como um ator do que como uma arena de discussão, de diálogo entre os outros stakeholders. Tá? E aí, a interpretação que o Pedro fez da atuação da Ana foi baseada nessas reportagens de jornal e no que apareceu nas audiências. Perfeito, professor. Muito obrigado aí pelas respostas. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu A vou gente pode espelhar passar para a próxima apresentação. essa apresentação. Eu tenho um novo regime fiscal. O Flávio. É o Flávio. Flávio, me ouve bem? Tô ouvindo bem. Vocês me ouvem bem? Pode compartilhar a sua tela. Vamos lá. Qual o tempo que eu tenho, Edna? 8 minutos de apresentação. Ah, aquele mesmo tempo do vídeo. Isso. Tá certo. Aqui vocês estão vendo a apresentação? Bom, primeiramente, muito obrigado pelo espaço aqui. Satisfação apresentar o artigo da minha autoria, do professor Diego. O título do artigo é Um Novo Regime Fiscal na Perspectiva de Múltiplos Fluxos. Ele é fruto da minha dissertação de mestrado. E como eu tenho 8 minutos e incluí outros slides aqui, eu sei que eu vou ter que me apressar um pouquinho. Bom, só para contextualizar, o teto de gastos chamado teto de gastos, é um regime instituído pela Emenda Constitucional 95, que limita o crescimento das despesas da União. Então, é o que a gente chama de uma regra fiscal de crescimento real zero da despesa. A despesa é atualizada a cada ano pelo IPCA apurado em período anterior. Flávio, deixa eu fazer só uma observação. Tem como colocar em apresentação em tela cheia? Eu parei seu tempo, tá? Aqui, Flávio. Em modo apresentação, por favor. Ah, aqui eu estou vendo de um lado, aqui na outra tela está mostrando outro. Espera aí. Como que eu faço isso? Ali embaixo, no próprio software, tem o modo apresentação. Não, eu tô no modo de apresentação, que tem duas telas, e aí ele está jogando a tela que não está cheia, pelo visto, porque o senhor deve estar vendo a contextualização, é o próximo slide, né? Eu estou vendo todos os slides no formato não apresentação. Mas segue assim, está dando para ver. Segue assim, não quero te interromper. Vai lá. Isso aqui tem uma pane de operador aqui. Vou botar modo de exibição. Agora vocês veem? Não. Estão vendo o quê? Mesma coisa. Continua vendo. Você tem que compartilhar a tela em vez de compartilhar a janela. Tá, então vamos lá. Não. Compartilha agora.
Pronto? Sim. Agora sim. Ah, tá. Obrigado aí. Bom, acho que eu caí e voltei, né? Isso. Vamos lá. Novamente aqui. Pronto. Bom, então, na linha do tempo aqui, para contextualizar, a gente tem, desde a Constituição de 88, o estabelecimento de regras fiscais no arcabouço constitucional legal da União. Em 1999, inicia a adoção de metas fiscais pelo Programa de Estabilidade Fiscal. No ano seguinte, a edição da LRF legaliza essa adoção de metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A partir de então, nós temos resoluções editadas diria assim, de menor importância em relação às regras fiscais e continua, então, a meta de resultado primário sendo a principal regra fiscal da União nesse período. Em 2015, nós temos o início do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Em 2016, em maio, o afastamento da presidente e, um mês depois, então, a apresentação da proposta de emenda constitucional do teto de gastos. E agora, enxergando 2016, que é o ano crítico da adoção do novo regime fiscal, a apresentação, o início do governo, e tem as etapas, né? A apresentação ali em junho, as etapas de aprovação na CCJ, na Comissão Especial da Câmara, no plenário da Câmara, e também CCJ e plenário do Senado. Mais à frente eu vou falar, todo esse material foi analisado por meio das notas taquigráficas e notícias e outros documentos do Executivo também, do processo interno do Executivo sobre o teto de gastos. Então, a pergunta de pesquisa é como a ideia de limitação de crescimento das despesas públicas ascendeu a agenda decisória da União, né, e tomou a forma do novo regime fiscal. O objetivo do artigo é compreender o contexto e os fatores fundamentais para a adoção do novo regime fiscal. Para isso, nós utilizamos o referencial teórico das regras fiscais, que há uma definição de regra fiscal e utilização de trabalhos da OCDE e do FMI, que balizam as regras fiscais utilizadas em diversos países, né? O novo institucionalismo histórico é utilizado para abordar o papel das instituições dentro do modelo de múltiplos fluxos, né? Adotado por John Kindle em 84, o modelo de múltiplos fluxos sofreu diversas sugestões de modificações, né? de ampliações, adaptações, tanto para a utilização em regimes parlamentaristas, como outras sugestões do papel do empreendedor público e uma atualização que nós utilizamos nesse trabalho é uma atualização mais recente, de 2015, que propõe a utilização de ciclos, diferentes ciclos de fluxos para cada etapa do ciclo de política pública. Bom, as regras fiscais elas têm a sua definição e suas arcabouço teórico, né? De acordo com a sua facilidade de implementação e monitoramento e o tipo de regra, se é direcionada a gastos e receitas. A gente está falando do teto de gastos, que seria, então, uma regra direcionada aos gastos. Aqui, como eu falei, o modelo de múltiplos fluxos ele tem uma evolução e o que nós utilizamos é o modelo de Hellweg, Huss e Zonhofer, de 2 processos de acoplamento, um para a formação de agenda e outro para a tomada de decisão.
O novo institucionalismo histórico visa suprir uma lacuna do modelo de múltiplos fluxos, agregando a visão institucional para os modelos, e utilizamos isso em cada fluxo do modelo. Com isso, nós temos aqui o modelo de múltiplos fluxos, com agregando essas questões do novo institucionalismo histórico e da proposta de duplo acoplamento, onde nós temos inicialmente o fluxo de problemas, fluxo de alternativas, como principais fluxos no momento de formação da agenda, e com isso a convergência dos fluxos ela é derivada de fatores do fluxo de problemas e do fluxo político, porém a preponderância dos fatores do fluxo de problemas e do fluxo de alternativas. E com isso, a questão, um papel do empreendedor de políticas públicas. Nesse acoplamento, nós temos a ascensão da questão à agenda decisória e passamos por um fluxo que envolve os mesmos fatores, porém com a preponderância do fluxo político e o fluxo de alternativas no segundo acoplamento da tomada de decisão. E também aparece aqui um novo ator, que é chamado de empreendedor político. Ele pode ou não ser o mesmo ator do ciclo passado, né, do acoplamento anterior, mas, no caso, nós identificamos que eles atuam com uma coordenação, né? A coleta de dados, como eu falei, envolve mídia de canais de YouTube da Câmara, Senado, Poder Executivo, os documentos do processo e notas taquigráficas, e entrevistas semi-estruturadas com técnicos do Executivo Legislativo e parlamentares importantes como o relator da proposta e o ex-presidente Michel Temer. Então, nossos resultados, aqui eu apresento apenas alguns gráficos mostrando o início do déficit primário, que é muito criticado nos discursos dos apoiadores do teto de gastos. Isso ocorreu a partir de novembro de 2014. Aqui também a mesma visão, só que com o resultado primário em percentual do PIB. E também outro fator, né, comentado durante o debate político é o aumento da dívida pública, nesse período aí realçado aí pelo retângulo vermelho. Outros atores que o modelo leva em consideração é a composição política. Nós estávamos numa crise política, né, com o impedimento da presidente Dilma Rousseff, o que favoreceu o ambiente político para o presidente Michel Temer em termos de apoiamento político, tanto na Câmara quanto no Senado. Então, havia um apoio de 413 deputados dos 513 existentes, né? Então, é um apoio muito grande para o presidente Michel Temer. E isso, ressalto que, apesar de manifestações contrárias pelo Brasil, principalmente aliado à questão da educação, que era um outro movimento, uma outra política pública direcionada pelo governo Michel Temer, o apoio político tão forte deixou um pouco de lado essas manifestações, né? Elas não tiveram força suficiente para contaminar o debate. Aqui eu mostro também a atuação do presidente diretamente realizando jantares, reuniões para convencimento dos parlamentares. Então, uma atuação bem presente, né, bem próxima do presidente da República, e a atuação da sua equipe técnica do Ministério do Planejamento, do Ministério da Defesa, da Fazenda, desculpa. Aqui o Marcos Mendes, que foi um ator fundamental na adoção da política pública, né, do novo regime fiscal. Então, aqui é o quadro final de resultados, e a gente resume os resultados do estudo, mostrando que, no primeiro momento, a formação de agenda foi fundamental a questão dos indicadores, ou seja, o crescimento grande das receitas e a redução crescimento das despesas e redução das receitas, que trouxeram déficits primários a partir de novembro de 2014, e o aumento da dívida bruta do governo geral, um aumento de 15% em 3 anos. Além disso, as experiências internacionais sobre regras fiscais e uma colaboração e um alinhamento
muito grande entre técnicos do Executivo e do Legislativo também facilitaram a ascensão da ideia, né, a adoção dessa ideia pelo presidente Michel Temer, que se tornou um grande defensor na fase seguinte, né? Então, a crise econômica ela gera essa janela de oportunidade, que é aproveitada pela equipe econômica do presidente Michel Temer, e, com a justificativa nesses fatores que eu mencionei, eles levam essa ideia que é adotada pelo presidente, e o presidente, então, encaminha a PEC do novo regime fiscal. É importante mencionar que a meta de resultado primário, ela, ao longo do tempo, ela foi sendo considerada um fator fundamental, tanto pelos defensores quanto pelos críticos do novo regime fiscal. Então, a meta fiscal, ela se consolidou, né, institucionalmente, no pensamento ali dentro do Congresso, em relação à sua importância. Então, por isso, muitos movimentos foram enfraquecidos, porque a própria oposição assumia que havia um problema com a questão dos déficits primários. Então, no segundo acoplamento, nós vemos que havia um apoio majoritário dentro do Congresso, como eu mostrei, o presidente Michel Temer, e desde o começo o mercado financeiro e a grande mídia eram favoráveis. Então, quando a gente coletou né, o material pelo Google, né, de todas as notícias de 2016 que tratavam do teto, né, ou termos semelhantes, a maioria era favorável, né? As críticas eram encontradas em sites de associações, em sua maioria. Então, havia um grande apoio da mídia em relação ao novo regime fiscal. Então, com esse ambiente, né, de crise política e de apoio majoritário do presidente Michel Temer, nós tivemos a convergência dos fluxos para a adoção do novo regime fiscal, com a atuação bem presente do Michel Temer e conjunto ao relator, deputado Tarcísio Peronde, e a consultoria da Câmara e equipe econômica, que permaneceram nos corredores do Congresso Nacional, promovendo a ideia em todos os gabinetes. Outro fator que é muito importante, que nós ressaltamos, é que, além da percepção de urgência sobre o estado fiscal da União, o ajuste abrupto das despesas, o que poderia ser feito e o que normalmente é feito, ele causaria... Já estou terminando. Ele causaria Deixa eu fazer uma proposta, desculpe te interromper, para que você fosse para considerações finais, porque a gente já estourou um pouco o tempo, e aí a gente tem mais 8 minutos para fazer um debate sobre a sua apresentação. E se você achar conveniente, você pode fazer alguns complementos nesse bate-papo que a gente vai fazer depois da sua apresentação. Mas Perfeito. Pode concluir. Perfeito, obrigado. Então, esse ajuste reduziria o valor das emendas individuais de bancada e, portanto, atingiria os interesses diretos dos parlamentares. Então, nas conclusões, o que eu já mencionei sobre a atuação do presidente, o perfil da equipe técnica do Ministério da Fazenda, a importância internalizada a respeito do resultado primário positivo. Identificamos também uma atuação fora do ciclo de política tradicional dos técnicos do Executivo junto aos órgãos de controle e o Supremo Tribunal Federal para garantir a interpretação, ou seja, mesmo após a adoção, havia um trabalho para que a interpretação fosse favorável. Com isso, com o nosso resultado, nós entendemos que sugere a validade do modelo em 2 etapas para o estudo de caso. Nós mostramos também que os fatores mais relevantes de cada fluxo são distintos entre as 2 etapas. Mostramos que houve uma coordenação entre empreendedores, né, de diferentes níveis. E mostramos também que os fluxos têm uma grande interdependência, mas a lógica do modelo ela é satisfatória para poder analisar o estudo de caso. E também, por fim, não há tratamento específico para fatores contrários à formação de agenda ou tomada de decisão, o que pode ser melhor abordado com a utilização conjunta de um outro modelo, como o Advocacy Coalition Framework, ACF. Obrigado, desculpa passar o tempo.
Sem problema, Flávio. Obrigado pela sua apresentação. Parabéns pela sua apresentação. Tema também super interessante, relevante e está no fervor do debate político, né? Nessas últimas semanas, e não teria como ser diferente. Eu gostaria, Edna, se você concorda, a gente abrir para o debate, né? Para as perguntas, e ao final eu gostaria de fazer algumas considerações também. Parabéns, Flávio. Obrigado. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, alguém que deseja fazer uma pergunta. A gente está com tempo um pouquinho curto, mas... Vamos só fazer uma propaganda, então. Ao mesmo tempo, aqui na sala 5, o Girley está apresentando um trabalho sobre o mesmo tema, a adoção do teto de gastos, e o Girley é lá do PPGA. No dia 21 de novembro, às 18h30, ele vai fazer uma mesa redonda, né? Participação minha, do Girley, do Flávio, do professor Ricardo Gomes e a professora Lia, da Federal de Tocantins. Aí eu vou botar depois um quadro aqui, a gente vai divulgar o link, vai ser uma sessão híbrida, né? Então, quem quiser participar, pode acessar na internet. Né? Excelente, eu participarei. Compartilha o link conosco. Quem está falando agora é o professor Diego. O professor Rodrigo está... Pode falar, professor. Mas eu disse, excelente, eu gostaria que compartilhasse depois o link conosco, e quem está falando é o professor Diego agora, que falou, né, da mesa redonda. E me interessa participar desse debate também. Perfeito, ótimo. A gente está com um prazo apertado, a gente pode encerrar, professor? Podemos. Eu gostaria só de fazer um comentário, Flávio, bem rapidamente, Edna, para a gente passar já para a próxima apresentação. O desenho da pesquisa, o aporte dos pilares teóricos que você utiliza e que você muito bem apresentou aqui, esse contexto que você também faz com que a nossa memória reviva esse processo como um todo, e me ocorre uma série de questões, né? Isso daria, como falou o professor Diego, estudar uma mesa redonda, estudar um debate, inclusive, que vá para além dessa perspectiva de uma análise da formação da agenda, né? Dos atores envolvidos, e a gente, para adentrar no campo da ciência política mesmo, da análise dessas forças políticas, né? Num contexto um pouco mais ampliado, que é o que também me chama a atenção, sobretudo na formação dessa agenda, como que isso está concatenado com o fim, o golpe, que a presidente Dilma sofre em 2016, e que coloca assim o seu mandato por um argumento que sabidamente não se sustenta, a tal da pedalada fiscal, e o como que isso ganha peso, a ideia do teto fiscal, e acaba se transformando no projeto do presidente Michel Temer, e como que a grande mídia, o mercado financeiro, eles formam uma congruência, né? É um fluxo que acaba convergindo no sentido de configurar essa proposta e os atores políticos que atuam nesse sentido. Para além das análises que você fez, eu gostaria só de fazer uma pergunta. A coleta de dados, a leitura das notas taquigráficas, a análise que você fez do ponto de vista de como que essa agenda se consolida, como que você entende essa perspectiva do teto de gasto? Você apresentou aqui essas perspectivas, é claro, mas como você entende, qual foi o peso maior na definição dessa agenda, na formação desse consenso para instituir o teto? Dos atores que você analisou, qual que você diria que teve um peso maior na definição do que nós acabamos vendo como um engessamento do orçamento
E essa confusão também, Flávio, não sei se você concorda, gasto com investimento, né? Porque o teto ele acaba atingindo uma série de políticas públicas que, claro, se refletiram no cenário que se desdobra depois com a pandemia. O assunto é muito interessante, ele envolve muitas vertentes do debate, né? O foco da pesquisa era na formação de agenda e tomada de decisão, e ao analisar o material, eu chego à conclusão e trago as justificativas para isso, de que, inicialmente, a formação de agenda ela é impactada principalmente pela crise econômica e não pela crise política. São coisas que andam juntos, mas faz diferença porque isso é uma ideia da equipe econômica. O Mansueto Almeida, o Marcos Mendes eram técnicos liberais que compuseram a equipe econômica do presidente. Então, diante dessa questão da crise econômica, eles levam essa ideia. O presidente Michel Temer tem um grande trânsito entre os congressistas e sabia que, com o apoio que ele tinha, visto que tinha acabado de ter o processo de impeachment e o afastamento da presidente Dilma, com isso facilitou para o segundo acoplamento. Então, eu separo ali, eu concluo que a crise econômica ela foi principal para a formação de agenda e a crise política foi principal para a tomada de decisão. Então, faço essa separação. Tá certo, obrigado, Flávio. Edna, eu acho que se não tiver nenhuma questão, a gente pode dar prosseguimento. Muito obrigado. Dando andamento para a pesquisa, agora do Daniel. Professor, só me fala se vocês estão conseguindo enxergar. Sim, tela cheia, apresentação perfeita. Tá. Tá ótimo. Boa tarde a todos que estão online, presentes. Eu vou apresentar o artigo Condição Financeira de Governos Locais, uma revisão sistemática da literatura, que foi desenvolvido por mim e pelo meu orientador. Esse trabalho é fruto da minha dissertação, que ainda está em desenvolvimento, né? E o primeiro passo foi para aprender mais sobre o tema e com o objetivo aí de verificar o que pode ser feito de estudos nessa área no Brasil. Pode passar, por favor. Então, a condição financeira de governos locais iniciou seu desenvolvimento no século passado nos Estados Unidos, diante de crises financeiras que ocorriam em alguns municípios nos Estados Unidos. Em um primeiro momento, quem se preocupou mais com esse assunto foi o cidadão e os governantes, e posteriormente, por volta da década de 90, que a academia vai ganhar grande atenção, né? Chamar atenção e entrar a fundo. Existem trabalhos anteriores à década de 90, mas é ali na década de 90 que a academia entra forte nesse assunto. A preocupação ela ganha ainda mais atenção durante a crise do subprime em 2008, e no Brasil, se a gente for pegar as pesquisas nessa área, a gente vai ver que ela chegou em 2016, após a obra de Lima e Diniz, que ali naquele momento a gente sofria tanto crise econômica quanto uma crise política, ou seja, as crises elas trazem uma grande importância para este tema. Então agora, diante de uma pandemia, provavelmente tem muita pesquisa a ser feita dentro disso, né?
Então, uma má situação do ente subnacional, ele tende a afetar os programas sociais, que são um dever dos governos, oferecerem à população. O objetivo do trabalho é realizar uma revisão sistemática da literatura sobre a condição financeira de governos locais, e, diante disso, verificar quais são as possibilidades de novas pesquisas neste tema. Então, uma das definições, a definição de Groves em 2003, é que o ente subnacional precisa manter a qualidade do serviço à população, assim como resistir às pressões impostas e aos momentos de turbulência na economia. Na literatura brasileira, que é o Lírio Diniz, ele vai falar que tem que verificar também quais são as exigências da população, quais serviços que ela quer, e não olhar somente a parte financeira, né? Pois talvez você classificar ali, está mal fiscalmente, está devendo, o governo ele pode se desequilibrar em um ano e depois retomar e entra vocês estavam falando até agora do teto de gastos, né? E aí vai surgir os modelos. Então, o modelo mais conhecido talvez é o modelo de Brown, de 10 pontos. No entanto, ele traz só variáveis financeiras, e isso pode ser um problema, pois um governo local ele não precisa acumular riquezas. E também tem alguns trabalhos recentes que vai mostrando aí como as variáveis relacionadas ao ambiente, né? Então, algumas áreas montanhosas, por exemplo, da Grécia, elas eram mais dependentes de recursos intergovernamentais. E temos também outras variáveis, tem variáveis de cunho político e assim por diante. Esse tema ele ainda está em desenvolvimento, ele pode ser afetado tanto por fatores internos quanto externos, né? Então, os fatores internos, os governantes conseguem controlar, e os fatores externos, por exemplo, como uma pandemia, não consegue controlar, mas tem que estar preparado para, pelo menos, diminuir o impacto que é causado. Então, como metodologia para realizar o levantamento dos trabalhos, utilizou-se o Pronalcy, que é uma metodologia, uma patente brasileira. Ela consiste em diversos passos. O primeiro então, definição das palavras-chave, a leitura do título, resumo, depois verifica quais são os artigos mais citados, e assim por diante. Utilizou as bases de dados Scopus e Web of Science, uma amostra inicial ali de quase 2.000 trabalhos e a final de 50 trabalhos. Para analisar as oportunidades de pesquisa, dividiu-se em 3 pontos: os objetivos de pesquisa, os métodos que foram utilizados e os fatores das variáveis que utilizou Groves, Goods e Schum, 1981, que traz ali algo mais abrangente desses fatores. Pode passar dentro dos trabalhos que foi verificado. Então, o principal objetivo é avaliar a saúde financeira. No entanto, esses 3 demonstraram a importância, que é previsão de estresse fiscal e nível da dívida. E depois, quanto aos métodos, temos regressões de dados em painel, foram os mais utilizados e muitas vezes são utilizados em conjunto. A inteligência artificial, apesar de ter poucos trabalhos, 3 desses trabalhos foram realizados em 2021, de 9 trabalhos que tinha na base encontrada. Sistemas comparativos também demonstrou importância, e aí tem os outros 2. Pode passar. Então, para verificar quais que eram as oportunidades de pesquisa, né, utilizou a tabela dinâmica e verificou quais eram os fatores importantes, né, se o fator era importante, se o objetivo era importante, e aí, então, por exemplo, nesse primeiro aqui, avaliar a saúde financeira utilizando dados em painéis. Então, aqui a gente tem uma oportunidade, verificando o fator L, que é o fator de choques exógenos. Mas talvez olhar só esse fator não seja interessante. Então, além desse, acrescenta aí receitas e despesas, por exemplo, que são os mais utilizados. E assim por diante, foram encontrados 9 lacunas. Pode passar. E as que estão em branco é que não demonstraram importância alguma. Então, quanto aos principais fatores, demonstrou as receitas, despesas, estrutura da dívida, cultura política, indicadores locais, posição operacional, práticas de gestão, indicadores nacionais e regionais.
e choques exógenos. Quanto aos principais objetivos, nota-se a importância dos grupos de avaliação de saúde financeira, previsão de estresse fiscal e nível da dívida. Quanto às metodologias, os principais são a regressão, dados em painel, sistemas comparativos e a inteligência artificial, como eu já comentei. E quanto às limitações, verifica-se o número de bases utilizadas e por ser também uma metodologia subjetiva, né, para a escolha do portfólio. E as referências estão no trabalho escrito. Bom, é isso. Obrigado. Espero não ter passado do tempo. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Parabéns pela apresentação, parabéns pela temática que você traz aqui para a gente. Abro para a pergunta, para o debate, e posso tecer alguns comentários depois, no sentido, inclusive, se dar alguma sugestão do ponto de vista de um referencial a respeito dessa análise. Mas, primeiramente, abro aqui para o debate. Só me explicar como você saiu daquela base de quase 2.000 artigos para 50, qual foi o critério? O critério é a metodologia do pronúncio. Então, tem uma quantidade de passos. O primeiro passo, por exemplo, é a leitura do tipo. Aí você vê se está encaixado. Para verificar se está encaixado, eu construí 2 perguntas de pesquisa. E aí eu verificava, olha, respondeu as perguntas, não respondeu, eu passando. Então, aí vai seguindo a metodologia. Depois do título, passa para o resumo. Depois do resumo, verifica em relação às citações, os trabalhos mais citados. Depois disso, verifica os trabalhos recentes, porque os trabalhos recentes podem ter pouca citação, mas serem importantes. E aí, por fim, lê esse trabalho completo e verifica se está de acordo com o que você está propondo. Então, os parabéns ao trabalho. Né? Obrigado. Muita leitura. Foi bastante. Muito trabalho. E a professora? Parabéns. Flávio, Helena, Carolina, desejam fazer alguma pergunta? Exatamente isso que eu ia dizer. Vocês que estão aqui também nos ouvindo, fiquem à vontade. Obrigado. Não, só parabenizar mesmo pelo trabalho. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Daniel. Daniel, esse tema ele é um tema muito interessante. Você tem uma metodologia que ficou muito clara aqui quando você apresenta a sua análise da base de pesquisa, né? E qual o mecanismo que você utiliza para isso. Com relação a esse processo dos governos locais, da análise dos governos locais, eu venho trabalhando isso há um tempo com os alunos da administração aqui, e só a título de sugestão mesmo. Talvez seja até um texto, uma referência que você já tenha lido, já tenha trabalhado, mas ver, na medida em que isso talvez seja interessante para você, os trabalhos feitos pela professora Marta Arretti sobre o processo de descentralização, o que ela chama de descentralização à brasileira, em que ela faz análise dos entes federados, dos espaços subnacionais e como que se deu esse processo histórico. Ela é uma das referências importantes na análise no campo da ciência política, desse processo de descentralização. Ela faz algumas análises comparativas e tem um foco teórico dela que é bem interessante, que eu acho que talvez sirva para problematizar em algum momento a sua pesquisa também. Análise se a democracia, o aumento da democracia, da participação democrática, está relacionado com o processo de descentralização, né? Se a descentralização propiciou controle dos investimentos em políticas públicas, são questionamentos que ela lança e ela responde, e se a descentralização proporcionou também efetividade dessas políticas públicas. Então, ela faz uma série de análises e traz muitos dados a respeito desse processo histórico
da descentralização no Brasil. Tem o recorte, sim, temporal, que é a partir da década de 90, que é importante para a análise dela, mas fica a dica para caso você queira e ache interessante para o seu trabalho, os textos da professora Marta Red. Era só isso, Wesley. Mais uma vez, parabéns. Você poderia falar de novo o nome da autora, por favor? Poderia. Marta. Vou colocar no chat aqui, pode ser? A Red. Obrigado, hein? Já viu aí? Marta. Eu posso botar aí no chat o link do nosso grupo de pesquisa para depois o pessoal acessar. Professor, eu vou colocar aqui o link do grupo de pesquisa. É o link de pesquisa do Diego. Ah, tá certo. Muito obrigado, professor Diego. Obrigado, Wesley. Na verdade, é GP-UNB. Entendeu? GP. Isso, GP-UNB. Obrigado. A próxima é Carolina. Carolina, está me ouvindo? Estou ouvindo vocês. Está um pouco abafado, mas acho que vai dar certo. Tá. Você pode compartilhar a sua tela. Certinho, só um instante. Eu vou aproveitar enquanto você prepara e vou colocar no link, no nosso chat, o link da sala de networking, e aí vocês podem saber depois. Vou tirar o meu ali, então. Todos conseguem ver corretamente o trabalho da Carol, Carolina? Sim. Pode ser Carol mesmo. Pode começar. Carolina, fica à vontade. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Então, eu sou a Carol, né? Eu sou mestranda aqui no programa de pós-graduação em administração da UFO. Sou orientanda da professora Carla, que está presente aí com vocês. E esse trabalho foi um esforço inicial em direção à minha dissertação, né? Que nós vamos tratar sobre imagem organizacional no setor público. Foi uma parceria minha com a minha orientadora e a outra orientanda dela, que também está aqui online conosco, a Helena. E o título, né, do nosso trabalho aqui hoje é Imagem Organizacional no Setor Público, uma revisão sistemática da literatura. Vou ser bem breve, assim, porque eu gosto de falar, mas nosso tempo é curto. Se alguém quiser me interromper também, fique à vontade. O problema de pesquisa, né, que a gente vai tratar aqui hoje é qual o estado do conhecimento sobre imagem organizacional pública na literatura acadêmica. E para responder essa pergunta, o objetivo é analisar a produção bibliográfica sobre essa temática indexada às bases Web of Science e Scopus, com a finalidade de compreender o panorama existente no campo face à sua importância estratégica para a administração pública. O principal conceito abordado, né, é o de imagem organizacional, que a gente pode entender como sendo a combinação entre imagem pretendida, né, que é aquela que a organização tenta transmitir aos seus stakeholders, e a imagem construída, né, na qual os stakeholders formam a sua opinião, dependendo do que eles pensam sobre como eles veem a organização. Durante toda a sua existência e atuação, né, a organização ela vai formando uma imagem junto aos seus diversos públicos.
em função de todo um conjunto de contatos, resultando aí em um modelo mental que os indivíduos criam para representá-la. Entende-se, então, né, que imagem organizacional reflete a opinião pública. Logo, né, Massey, ela destaca que existem pelo menos 2 motivos pelo qual é importante estudar a imagem organizacional ali no setor público. Primeiro, né, essas imagens, elas determinam as respostas cognitivas, afetivas e comportamentais das partes interessadas em relação à organização. E segundo, né, para manter ali a percepção dos stakeholders de que a organização é legítima, né? Além disso, também contribui ali para a governança, transparência e credibilidade do público perante a sociedade. Entretanto, né, apesar da sua importância, as pesquisas sobre a imagem organizacional aplicadas ao setor público ainda são incipientes na literatura acadêmica. No que diz respeito à metodologia, né, esse estudo está estruturado de acordo com a proposta de Kitchenham Charters, para o que é uma revisão sistemática da literatura. Inicialmente foram coletados 55 artigos, né, 24 a partir da base de dados Web of Science e 31 a partir do Scopus. Para serem incluídos, né, os trabalhos eles deveriam conter os termos de busca Organizational Image, Institutional Image, Corporate Image, Public Administration, Public Sector e Government Strategy, no título, no resumo ou nas palavras-chave, e estarem classificados como artigo científico. Também não foi definido nenhum intervalo de período para publicação, né, porque a gente entende que o tema ainda é incipiente. E após essa coleta inicial, todos os resultados eles foram salvos em uma planilha eletrônica para posterior análise. Uma vez identificados, né, todos esses artigos que atendiam aos critérios de inclusão, foram definidos 4 critérios de exclusão, né, que eram artigos duplicados, outras literaturas que não fossem artigos científicos ou publicados em periódicos ou congressos, artigos que não estão disponíveis online e ou gratuitamente, e pesquisas fora do escopo de interesse, né. Após a aplicação desses critérios, o conjunto final contou com 18 artigos que foram analisados. E para cada um desses artigos selecionados, né, foram destacados os seguintes aspectos: conceitos principais, objetivo, metodologia e principais resultados e contribuições. Passando para os resultados, né, essa sessão foi dividida em 2 perguntas, por assim dizer, e a primeira delas é sobre como a imagem organizacional tem sido estudada no setor público. Apesar de não existir assim, grande disparidade nas abordagens utilizadas pelos autores, há uma certa preferência ali por abordagens quantitativas, né? 55% dos artigos utilizam abordagem quantitativa. E também observou-se que o tema da imagem organizacional raramente é tratado isoladamente, né? Sendo foco único de estudo ali em apenas um artigo. Os outros 17, né, abordam a questão da imagem organizacional em conjunto com outros conceitos, principalmente ali da área de marketing. Ainda nesse assunto, né, dentre os principais conceitos presentes, né, analisados ali em conjunto com a imagem organizacional, destacam-se, né, satisfação do cidadão, qualidade do serviço e reputação organizacional. A gente, e a literatura também reforça essa crença de que esses assuntos são tratados em conjunto frequentemente, né, pois os conceitos de marketing são ali intimamente interligados e exercem influência uns nos outros na prática. E a fim de fortalecer essa evidência, né, da pluralidade de temas relacionados à imagem organizacional, aqui a gente tem uma nuvem de palavras, né, que apresenta os principais termos presentes nos resumos dos artigos. A gente excluiu as palavras que estavam contidas ali nos termos de busca para poder dar destaque aos outros temas, né? E termos como qualidade, serviço, satisfação e cliente aparecem aqui em destaque. O segundo foco da sessão de resultados, né, diz respeito à identificação de tendências e eventuais lacunas, né, e possibilidades de estudo nesse campo. A gente conseguiu agrupar os artigos quanto a seus objetivos gerais de pesquisa, né? Que resultou nas categorias proposição e teste de modelo,
adoção de ferramentas, práticas, processos e seu impacto na imagem organizacional, influência da imagem organizacional nos stakeholders internos, aferição de imagem organizacional com stakeholders externos e revisão de literatura. E analisando, né, as contribuições desses trabalhos no que diz respeito especificamente à imagem organizacional, a grande parte evidencia fatores que impactam essa imagem, né, como qualidade do serviço e satisfação do cliente, adoção de técnicas de relacionamento com o cliente, a utilização de novas tecnologias e ter processos bem estruturados. Alguns outros artigos, né, também evidenciam fatores que, em contrapartida, são impactados pela imagem organizacional, como fidelização do cliente, comportamento do cliente e opinião pública geral sobre o Estado. Ainda, né, alguns outros trabalhos contribuem com orientações para a construção de uma imagem organizacional e que evidenciam, né, os benefícios de se ter departamentos voltados especificamente para o gerenciamento da imagem. Ainda, né, outros trabalhos mesmo que poucos falam sobre a imagem organizacional pela ótica do público interno da organização, né? E eles evidenciam o impacto que a imagem organizacional tem no bom comportamento, no comprometimento e na satisfação dos funcionários. Por fim, né, a gente conseguiu identificar algumas lacunas e tendências nos artigos analisados, né, que podem aí ser úteis na elaboração de pesquisas futuras que sejam relevantes na administração pública. Dentre as tendências, a gente observou uma certa convergência para estudos quantitativos, estudos multifocais, né, que abordam a imagem organizacional em conjunto com outros conceitos, a proposição e verificação de modelos que considerem a imagem organizacional tanto como variável dependente quanto independente, estudos voltados para o ambiente externo e estudos que consideram setores específicos da administração pública, como governos municipais, bancos públicos ou telecomunicações. Dentre as lacunas e sugestões para as pesquisas futuras, né, nós enumeramos estudos que trabalhem em extensão, assim, o papel da imagem organizacional no setor público, sabe? A colocando como elemento central mesmo. Estudos com maior foco qualitativo, né, para que se tenha ali uma melhor compreensão sobre imagem organizacional, qual a sua composição, quais os seus pilares, qual a sua importância. Estudos também voltados para a aferição da imagem organizacional, seja através de validação de instrumentos existentes, né, ou proposição de novos instrumentos, estudos que utilizem outras fontes de dados, além de surveys e de entrevistas com cidadãos, né, como as redes sociais, portais de notícias, jornais e outras mídias populares, estudos longitudinais, né, que analisem ali a imagem organizacional a longo prazo, estudos voltados para entender, né, o impacto da imagem organizacional no ambiente interno da organização. E também, né, estudos que analisem ali a relação entre imagem organizacional com outros conceitos além da área de marketing, como finanças, recursos humanos, TI, e também estudos que enfatizem o papel estratégico da imagem organizacional no setor público. Para concluir, né, é importante destacar que esse trabalho apresentou algumas limitações, né? Não foram apresentadas produções, não foram analisadas produções além de artigos científicos, né? E a análise desses artigos também foi feita de maneira manual, portanto, né, esteve exposta aí a uma certa subjetividade de uma pequena equipe de trabalho. Também foram utilizadas apenas 2 bases de dados, né, a Web of Science e o Scopus, e também essa revisão foi limitada por um conjunto de palavras-chave, né? Então, é perfeitamente possível que existam aí outros artigos sobre a temática que, em outras bases, né, e que utilizem palavras-chave distintas. E, por fim, né, com esse estudo, espera-se incentivar o debate sobre a relevância dos estudos de imagem organizacional no setor público, contribuindo com o avanço dessa área de estudo tanto no ambiente acadêmico quanto no ambiente gerencial. E é isso. Muito bem. Obrigada. Muito obrigado, Carolina, obrigado pela sua apresentação. Parabenizo pelo estudo, parabenizo a professora Carla, que está presente, pela orientação, né, um trabalho tremendamente relevante e interessante. E abro agora para perguntas. Carolina,
Compartilhar. Professora Carla está aqui presente. Na verdade, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho. Obrigada. E eu fiquei pensando, depois da leitura do artigo, eu fiquei pensando em quantas instituições públicas têm aberto perfis nas redes sociais. Eu acho que vai ao encontro dessa necessidade de mostrar, né, a imagem da organização pública. Com certeza. Fiquei imaginando que isso é um caminho, né, de mostrar quem são, quem faz aquela instituição. A gente mesmo tem vários perfis das universidades que estão abrindo perfil, a maioria dos ministérios já abriram perfis nas redes sociais. Eu acho que vai ao encontro da pesquisa de vocês, né? Com certeza, né? É muito comum agora, né? Não era tão comum, mas eu acho que principalmente depois da pandemia, várias organizações públicas estão criando aí perfis nas redes sociais. Isso influencia bastante nesse aspecto que a gente está estudando. Inclusive, é uma das sugestões aí de pesquisas futuras que a gente colocou. Muito bom. Muito Posso bom. fazer uma Inclusive, pergunta? desculpa, perdão. Desculpa, professor Rodrigo. Gostei do trabalho, né? Eu vi em marketing, alguns autores fazem a diferenciação entre identidade e imagem, né? Sim. A identidade é aquilo como a organização se apresenta, e a imagem é como os stakeholders a veem. Eu acho legal também estudos que possam examinar a possível discrepância, né? Uhum. E aí, puxando a sardinha do lado dos stakeholders, eu acho que também deve ser interessante analisar, a gente pensar o engajamento dos stakeholders com organizações públicas que têm uma imagem positiva, né? E, finalmente, um outro tema assim, que me veio à mente, que a gente tem sido muito cobrado nas universidades públicas por praticar a inserção social, né? E aí eu acho que vai ao encontro uma coisa com a outra, né? A busca pela inserção social e o ganho de imagem. Então, parabéns, acho que é um tema bem quente. Muito obrigada. É Vitor, né? Diego. Diego. O Diego. Muito obrigada, Diego. Eu anotei aqui suas sugestões, porque estou aguardando sugestões, pessoal. Recebo com muito prazer. Legal. Carolina, muito legal. Acho que, falando bem rapidamente, Edna, os stakeholders, acho que essa perspectiva, na pandemia, isso ganhou uma grande perspectiva, as redes sociais. Aqui no estado de São Paulo, as prefeituras divulgavam os boletins de contaminação por Instagram, por Facebook, por uma série de formatos, de plataformas. Isso construiu uma imagem organizacional da administração pública municipal, principalmente com relação a esse controle da vigilância sanitária e epidemiológico. Muito interessante essa perspectiva da identidade e imagem. Me chamou muito a atenção um dado que você apresenta, que a maior parte dos 18 artigos que vocês acabaram, né, chegando, né, em análise, eles são artigos que fazem uma análise quantitativa e não qualitativa. Isso me chamou muita atenção, porque a gente está falando aqui da imagem organizacional, e me recordo também de uma iniciação científica que oriento hoje aqui na Unicamp, que dialoga com essa perspectiva que o professor Diego coloca, que é a questão da imagem organizacional das estaduais paulistas, das universidades estaduais paulistas, a partir da inclusão de funcionários que são portadores de deficiência, das mulheres portadoras de deficiência. E como isso, a despeito de termos uma política, como isso pode agregar uma imagem organizacional, né, que é importante, mas como que isso acaba sendo colocado em segundo plano pela própria universidade. Eu acho que também é uma área interessante de pesquisa. Era isso, Carolina. Parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada, professor Rodrigo.
chegamos, então, ao último trabalho, né, o último artigo apresentado, e a gente está um pouquinho atrasado, mas no cronograma nós teríamos mais 22 minutos para discussões, para falar de todos os artigos, e aí eu deixo em aberto, caso vocês ainda queiram, né, falar dos artigos, deixo também o professor Rodrigo, a gente utiliza, né, mesmo estando, agora é 6:05, 6:06, aí deixo, então, caso vocês queiram, né, discutir um pouco mais sobre os artigos, ou também temos um link aí do chat de networking. Qual que é o limite do nosso tempo? Até que horas? 4:30 às 6, então a gente já passou um pouquinho, mas poderiam, então, pode continuar mais um pouquinho, caso vocês desejam, e se também o professor Rodrigo, né, não sei se ele tem aí disponibilidade. Pessoal, eu posso ficar aqui, a gente pode estender da maneira que vocês quiserem. Eu só dou aula às 7 horas, agora aqui na graduação, então eu tenho que depois correr para a sala de aula, mas eu acho que dá para a gente, se vocês quiserem amarrar alguns temas e complementar algumas falas, por conta do controle do tempo, elas acabaram sendo tolhidas, né, para que a gente conseguisse todas as apresentações. Eu acho que a gente pode fazer uma dinâmica nesse sentido, sim, de darmos a palavra para que quem apresentou e quem está assistindo possa fazer algumas considerações. Acho muito interessante, se for possível fazer isso. É uma sala de networking, na verdade, que deixa no nosso chat, mas também nós temos esse pouquinho mais de tempo, apesar de termos passado, né? Mas todos estão aqui um pouquinho disponíveis, né? Não, porque eu ia te dizer se a gente não tem abertura agora, isso eu não consigo achar na programação. Da programação? Deixa eu só, para a gente finalizar, talvez o professor Rodrigo, Diego, Daniel, tem alguma coisa, alguma colocação, alguma pergunta? Não. A Carol, Helena, Flávio? Abertura agora sim. Não, obrigado, Edna. Nós temos tem abertura? A abertura agora, 6:15 tem abertura. Às 6:15 a gente tem a abertura do evento, então acredito que a gente não pode então, alongar, mas se não há mais nada, eu posso encerrar. Sim, Edna, só uma palavrinha final. Gostaria, antes que você encerre, antes de você encerrar, gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer a você, Edna, pedir desculpas pelo início nosso, pelo atraso, pelos problemas técnicos que eu enfrentei aqui e que acabou prejudicando, em certa medida, o início dessa sala. Parabenizar a todas as apresentações, o alto nível das apresentações que aqui foram feitas nessa sala, tremendamente interessantes, com desdobramentos muito claros, nítidos, para diversas outras pesquisas, e saudar mais uma vez as iniciativas como essa que nós podemos nos conectar em rede aqui e colocarmos as nossas perspectivas. Muito obrigado a todos, muito obrigado a todas e espero encontrá-las mais vezes. Um grande abraço. Eu agradeço também a todos vocês. É a minha primeira experiência no formato híbrido. Peço desculpas pelos alguns problemas no início. E quem está online, eu deixei um link para avaliar a sessão, tá? E se vocês puderem avaliar a sessão, deixa eu até copiar e colar de novo, e aí eu vou
os links, um é da sala de networking e o outro link é para avaliar. Novamente. Agradeço a todos e todas. Certo? Então, já deixei. Muito obrigada, professor Rodrigo. Eu vou encerrando então. Bom, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Ótima semana para todos. Obrigada, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Sim, sim. Obrigada. Deu certo? Deu. Ah, aí eu podia